Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Eu sou a Ana Paula e eu trago novidades aqui para vocês para comemorar, inclusive. Vou trazer 14º salário INSS, mais comunicado do INSS para todos os beneficiários. E também tem uma notícia bomba sobre o fim dos poderes do Arthur Lira. Então se prepara que esse vídeo de hoje, pessoal, tem muita informação nova, tá? Eu vou trazer aqui, né, para vocês essas novidades. Com esse novo ano, né, que se inicia, muitas coisas vão acontecer, o ano tá apenas começando, então muita coisa tá para mudar. Inclusive o INSS já divulgou novas exigências, novas regras já valendo agora a partir desse mês de janeiro. Então se prepara aí, porque tem bastante novidade aqui para vocês e eu vou trazer tudo aqui agora. Então deixa o seu like aí no vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Aqui embaixo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito. Deixa o like, compartilha e bora lá para as notícias, porque informação é o que não falta, né? Pessoal, antes de eu trazer a primeira notícia aqui, eu queria rapidamente fazer uma pergunta para vocês e eu gostaria que todos vocês fossem bem sinceros e respondessem aqui para mim, né? Você tem alguma dúvida sobre previdência social? Coloca aí para mim, sim ou não. Só para eu entender se você possui alguma dúvida. Se você responder que sim, coloque a sua dúvida, porque a gente vai começar a trazer algumas dúvidas novamente de inscritos aqui nos nossos boletins da tarde. Então, você precisa comentar, interagir, né? E quem sabe a sua dúvida é uma das selecionadas. Infelizmente, não consegue colocar em um vídeo todas as dúvidas que são mencionadas, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Então, a gente vai dividindo, selecionando, né, as que a gente vê que o pessoal tem mais dúvidas e vindo trazer aqui no canal. Então comente aí sua dúvida, tá? Porque vai ajudar bastante, não só você, né, a ter uma resposta, como também outras pessoas que têm a mesma dúvida que você. Então vou colocando aí, enquanto vocês colocam, eu vou trazendo as notícias e rapidamente também relembrar quem precisar de empréstimo consignado, você é aposentado, pensionista, BPC Loas, né? Ou não recebe benefício previdenciário, mas trabalha CLT ou tem FGTS na caixa, quer fazer o empréstimo, tanto consignado ou do FGTS, pode chamar nossa equipe, porque a gente vai intermediar esse contrato junto ao banco para você. E de graça, tá? Nossa equipe não cobra nada, é de graça esse trabalho, é uma intermediação bancária, para poder fazer o intermédio entre você e o banco, para garantir que o contrato, né, esse empréstimo consignado que você está fazendo, está dentro da lei, né? A taxa de juros está dentro da lei, ele está ali tudo certinho, para você não ter dificuldade, não ter aí problemas, né, em cair em uma fraude bancária, em uma fraude financeira. Então, a INSS viu o tanto de problema que beneficiários reclamam nessa parte do consignado, que nós criamos a nossa própria empresa para intermediar esse contrato para você, né, e ajudar vocês. Então a gente ajudou mais de 10 mil beneficiários, então eu fico muito feliz e honrada com a confiança de vocês no nosso trabalho. O Alô INSS é um dos maiores canais de INSS do Brasil. Nosso objetivo é ajudar, orientar, informar, comunicar, né, sobre previdência e também outros direitos que vocês possam ter acesso e não faz ideia. Então, por isso é fundamental você ser inscrito no canal para receber as notificações, as orientações, e caso precise de empréstimo consignado, conta com a nossa equipe para ajudar você intermediando, né, já que não tem custo. E também a gente está aqui com o nosso site Manual do Idoso. Eu vou deixar o link aqui também no primeiro comentário na descrição do vídeo, porque é para a terceira idade, né? Então vai ter curso, vai ter muita coisa lá legal para você, tá bom? Bom, pessoal, sem mais demora, vamos falar sobre o fim, começar aqui sobre o fim do Arthur Lira, né? Olha só, Paulo Dantas diz que o Lira terá menos poder agora com Lula, né? O governador, ele defende o apoio à recondução do presidente da Câmara, mas avalia que petista não dependerá agora de Lira como Bolsonaro. E o governador é de Alagoas, Paulo Dantas é do MDB. Ele afirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, terá menos poder agora no governo, né, atual, né? E apesar do petista apoiar sua recondução ao cargo, segundo ele acredita
que diferentes elementos enfraqueceram o governo Bolsonaro e deram mais espaço para o congressista. Dantas citou os vários pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro que estão parados na Câmara e também a dificuldade de diálogo do atual chefe, né, do ex-chefe do Executivo com o Congresso. E ao contrário de Bolsonaro, na avaliação do governador alagoano, Lula está bem acessível, bem articulado, conversa com a política e tem bons projetos. Então a gente vai ver agora nesse governo, né, sobre a bancada, o que eles vão de fato defender, quais serão as mudanças que estão aí principalmente para impactar vocês e se o Arthur Lira de fato, né, perder força, todo esse poder que ele ganhou no governo do Bolsonaro, isso pode ser bom para os aposentados e eu já vou trazer daqui a pouco o porquê, tá? Mas enquanto isso, eu vou trazer outras informações que também são importantes para vocês. Começando aqui um alerta importante, cuidado com o golpe da revisão do INSS. O golpe dessa revisão, pessoal, tá levando dinheiro de idosos, tá? É um novo golpe que está recorrente relativa à revisão da vida toda no INSS. O Instituto não entra em contato com beneficiários para oferecer oportunidades. De uns tempos para cá, desde o dia 1º de dezembro, quando o STF bateu o martelo dando causa ganha para os beneficiários da Previdência Social referente à revisão da vida toda, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ele vem fazendo vários alertas em suas redes oficiais sobre a importância de se proteger contra as tentativas de golpes que estão relacionadas à revisão da vida toda. O Instituto enfatiza ainda o fato de que ele não entra em contato com beneficiários por meio de redes sociais, telefone ou qualquer outro canal pessoal para oferecer ou conversar sobre seus serviços. Os golpes estão cada vez mais recorrentes, segundo o INSS. Podem ter a ver com essa determinação do STF, da revisão da vida toda, que foi anunciada 1º de dezembro, porque depois dessa data que aumentou e virou recorrente o número de reclamação de beneficiários, principalmente idosos aposentados, que caíram no golpe. O INSS afirmou que, além do fato de que eles não entram em contato com seus segurados, propondo novos acordos e muito menos revisão, né, por meio dos canais pessoais, a nova regra ainda não está valendo para o INSS. Então, se você entrar com um pedido administrativo, o INSS não vai ainda aceitar, né? Porque é necessária a publicação do acordão que ainda está pendente pelo STF, pessoal. Então, eu peço aí para vocês tomarem cuidado e compartilharem esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, que todo mundo você conhece, porque essa informação tem que chegar em todos os beneficiários. São mais de 35 milhões de beneficiários da Previdência que têm direito aí à revisão da vida toda ou que não entende. São milhões. Então, assim, a gente precisa trazer essa informação a todos de uma forma muito consistente, clara, para que se essa pessoa tem aí, né, perceba uma tentativa de golpe caso tentem aplicar nela. Então você consegue ajudar compartilhando e você pode ser a vítima. Então fica atento, tá? O INSS reforçando, não entre em contato, ainda mais para poder te dar dinheiro, né, pessoal? O INSS vai ficar bem quietinho na dele. Tanto que o próprio TCU, recentemente, numa auditoria, pegou vários erros que o INSS cometeu em aposentadorias, pensões, no cálculo, com erro grave, problemas de CNIS, muito erro de CNIS, segundo o TCU, que é o Tribunal de Contas da União. E aí ele não fez nada, ele falou o quê? A única coisa que ele fez foi anunciar para a população ter ciência que tem muitos erros na base do CNIS e no cálculo do INSS, para a pessoa poder, o beneficiário, conferir ou procurar um advogado e conferir. Se o dele estiver errado, ele entrar com um pedido de revisão. Então, assim, ele sabendo quem são as pessoas, não entra em contato. Ele fala que você tem que identificar o erro por si só e você, se quiser, entrar com pedido. Então, pessoal, nada é simples e fácil desse jeito. Então, desconfiem, tá? Ficou com muita dúvida, tá achando que realmente era o INSS? Desliga o telefone, pega um outro aparelho que não é aquele que tem a suspeita de golpe, né? E aí você entra em contato com o 35, que é a central de atendimento do INSS. Ana, mas é domingo. Piorou, porque domingo o INSS não abre. Então, se estão te ligando dia domingo falando que é do INSS, aí piorou mais ainda, né? Aí que você vai ver que é um golpe mesmo.
Então, espera segunda para você ligar. Ah, é dia de semana? Melhor ainda, porque você vai conseguir o atendimento no 135, beleza? Mais uma informação aqui que eu tenho também para vocês, pessoal. Vou trazer mais uma informação e agora já está valendo a partir de janeiro agora de 2023. O INSS voltará a exigir a prova de vida, né? Ou seja, ele já voltou a exigir a prova de vida a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, o procedimento tem mudanças e essas mudanças facilita a prova de vida de vocês. A partir agora, né, dessa semana e da próxima semana, você vai conseguir conferir no seu próprio aplicativo do Meu INSS, principalmente você aniversariante de janeiro. Tem aniversariante de janeiro aí? Vocês terão prioridades agora nesse mês de janeiro para a prova de vida. Então, a partir desse mês de janeiro, o INSS volta a exigir dos aposentados e pensionistas a prova de vida. O procedimento terá mudanças, o cruzamento de dados de sistema público vai facilitar esse processo, né? E o que vai acontecer agora que você já sabe que a prova de vida é o INSS quem tem que cruzar os dados, não é você que precisa mais ir ao banco, o INSS vai focar agora dentro desse mês de janeiro o pessoal nascido em janeiro, né? Então você nasceu no mês de janeiro, então fique atento, dá uma olhadinha no seu aplicativo do Meu INSS que provavelmente vai mostrar se está realizada ou não a prova de vida, tá? Se você tiver dúvida, você pode ligar no 135 também, que os atendentes irão te ajudar, te orientar, ver como está o seu cadastro, se tem alguma notificação ou não do INSS. Por quê, né? O INSS informou que ele já começou esse cruzamento e esse cruzamento de dados agora, ele vai fazer um cruzamento, por isso que agora vocês acessam o meu INSS através do gov.br, porque ele faz esse cruzamento de dados e dentro desse cruzamento de dados, vai lá identificar se você tem se você fez algum movimento por biometria, seja a contratação de um empréstimo consignado, seja votação, seja aí vacina, né? Seja uma consulta no SUS, seja uma perícia no INSS, qualquer coisa que você passe em algum órgão público e que tenha biometria de preferência, até a sua própria movimentação na conta bancária, né, por biometria, tudo isso já vai servir de prova de vida, tá? Então você não tem que se preocupar mais em ter que ir ao banco. Acabou essa obrigatoriedade de ir ao banco. O que pode acontecer dentro desse cruzamento é o INSS não localizar alguns beneficiários. Se ele não localizar nenhum movimento, né, que vocês tenham feito nos últimos 6 meses, pelo menos, por biometria, ele pode te convocar, mas não para você ir fisicamente em nenhum lugar. Ele pode entrar em contato com você e falar para você que não está conseguindo localizar, né, a prova de vida, então para você realizar através do aplicativo Meu INSS. Então ele vai dar todas as orientações e, se for necessário, ele vai enviar um servidor na sua residência para poder aí realizar o procedimento. Só que isso não vai ser agora em janeiro, tá? Provavelmente ele vai esperar mais alguns meses para poder fazer essas convocações. Ele não vai suspender benefício por falta de prova de vida por enquanto, né? E ele vai anunciar, eu acredito que entre essa ou a próxima semana, já como que vai funcionar essas convocações de quem ele não conseguir identificar que a pessoa está viva. E aí eu venho e trago para vocês, tá bom? Mais uma informação agora. Antes de eu falar do 14º salário INSS, pessoal, eu tenho mais um comunicado aqui para vocês. É um motivo aí, né? Um comunicado aqui bem importante também para você beneficiário do INSS, tá? Olha só, turma determina prosseguimento de ação movida por viúva de trabalhador que já havia sido indenizado em vida. Olha só. A 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito da viúva de um trabalhador vítima de pneumoconiose. Olha só, né? O que aconteceu? De ajuizar uma ação com pedido de indenização por dano moral em nome do próprio, ainda que o trabalhador em vida já tivesse sido indenizado pelos danos morais e materiais decorrentes da doença profissional. Com isso, o caso retornará ao juízo de 1º grau para julgamento. Como a viúva também faleceu ao longo do processo, a Justiça do Trabalho reconheceu o direito
do seu espólio de assumir a ação e receber a indenização, se for o caso. O empregado trabalhou para a Carbonífera Metropolitanas S.A. como servente e furador de teto no subsolo das minas de extração de carvão mineral em Santa Catarina. E em outubro de 2002, ele firmou um acordo com a empresa na Justiça Comum, no qual recebeu R$43 mil a título de reparação pelos danos decorrentes da doença pulmonar causada por inalação de poeiras tóxicas. Após a sua morte em 2006, a viúva ajuizou uma nova ação na Justiça do Trabalho para pedir indenização por danos morais e pensão mensal pela perda do marido, porque ele recebeu a indenização pela doença, mas ela quer uma indenização pela morte. A empresa, ao se defender no processo, alegou que não poderia ser condenada pelos mesmos fatos que já haviam sido analisados na ação movida pelo próprio trabalhador, pois isso resultaria num autêntico bis idem ou dupla condenação, institutos vedados pelo ordenamento jurídico. Só que a primeira vara do trabalho de Criciúma, Santa Catarina, deu razão à empresa, julgou improcedente os pedidos e, em recurso ao TRT, a viúva sustentou que a ação promovida pelo ex-empregado tinha por objetivo, o acometimento da doença profissional, enquanto o dano experimentado por ela decorreu do falecimento do esposo em decorrência dessa doença, que ele adquiriu na empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, porém, manteve a sentença, destacando que o empregado já fora indenizado em vida pelos danos sofridos, dando quitação de todas as pretensões. Segundo o regional, a conduta reprovável do empregador de não ter oferecido as condições adequadas de trabalho para o empregado foi a mesma nos dois casos. Com a morte da viúva em 2009, seu espólio assumiu o polo ativo da ação e recorreu ao TST. O relator do recurso é o ministro Alexandre Agra Belmonte. Ele explicou que a controvérsia do processo está em ser um acordo firmado pelo falecido prejudicaria o direito da viúva de receber os valores decorrentes de suas ofensas, que possuem não apenas natureza distintas, mas também consequências sucessórias diversas, uma patrimonial e transmissível e a outra extrapatrimonial e intransferível. Quanto ao pedido de pensão mensal, o ministro observou que o valor transacionado pelo trabalhador se incorporou ao seu patrimônio, foi transferido aos seus herdeiros, inclusive a viúva. Nesse caso, o deferimento da pretensão resultaria em uma nova condenação da empresa pelo mesmo ilícito, como concluiu o TRT. No entanto, em relação ao dano moral, a Agra Belmonte considerou que não há condenação em duplicidade, é que a viúva perseguia direito alheio ao objeto da transação efetuada por seu marido, explicou. Belmonte ressaltou que ela pleiteava em nome próprio indenização decorrente de dano suportado por ela de forma pessoal e exclusiva, caracterizado pela dor da perda do cônjuge, o que não se confunde com a reparação pelo dano moral sofrido pelo marido em virtude da doença ocupacional. E, embora o tema não tenha sido objeto do recurso ao TST, interposto pelos herdeiros da viúva do trabalhador, a Carbonífera alegou sem sucesso nas instâncias inferiores a perda do objeto da pretensão com a morte da viúva no curso do processo, ou de ilegitimidade do espólio para o prosseguimento da demanda. Embora o dano moral seja de fato intransmissível, a ação reparatória tem natureza patrimonial e, como tal, transmite-se aos herdeiros nos termos do artigo 110, do I943 do Código Civil. Isso afirmou o ministro Agra Belmonte. Então, essa matéria, ela tá aí, recorrendo para vocês verem, olha como é complexo, a previdência, os direitos de herdeiro. No caso, o senhor, infelizmente, adquiriu uma doença do trabalho, ele recebeu a indenização da época, ele ficou com o pulmão, infelizmente, contaminado, e aí ele acabou falecendo. Só que quando ele recebeu a indenização, ele estava em vida, foi pela doença adquirida, não pela morte, E a esposa, como herdeira, vocês viram aí o caso, a indenização
as verbas que ele recebeu de reparo têm caráter patrimonial, então ela poderia ter acesso a alguma parte. E aí, por isso que ainda está recorrendo, o TST agora está analisando esse caso e pode ser aí que tenha uma virada de jogo e os herdeiros, que são os filhos, né, dele, já que os dois faleceram, possa receber alguma diferença, porque vão ter que reabrir, desarquivar esse processo aí da empresa. Então, olha que interessante esse processo e como você vê que às vezes você está passando por um caso parecido, você pode pegar o tema como base, né? E olha só, pessoal, para encerrar o nosso vídeo de hoje, 14º salário. E é um motivo para comemorar. Eu trouxe para vocês aqui no início do vídeo que agora o Arthur Lira terá menos poder. Se ele tem menos poder na Câmara dos Deputados e se de repente ele vier a ser substituído, existe uma grande chance do 14º salário, que é o projeto do Pompeu de Matos, que o Arthur Lira colocou para uma comissão especial e ainda não criou, poder ser criada. E vai depender muito da articulação do Lula. Segundo aqui a equipe de Lula, ele está apoiando, né, a nova recandidatura, né, do Arthur Lira. Então vamos ver aí, porque se os dois, né, estiverem aí em apoio um com o outro, o 14º salário pode tramitar, independente de ser ou não Arthur Lira. Então já existe essa informação de que os poderes dele tá bem menor, ainda mais agora com o STF agindo, né, em vários fatos ali, como revogando a lei da improbidade administrativa, né? E é um motivo de comemorar, porque isso não podemos aceitar leis sendo aprovadas no Congresso para facilitar a corrupção deles. Não podemos. Então, o STF revogou a pedido, inclusive, né, de processos que estavam lá pedindo para o STF analisar. O STF analisou e revogou alguns trechos da lei de improbidade administrativa. Um outro ponto também que eles viram foi do orçamento secreto. Por mais que eles incorporaram na PEC, né, parte da emenda e vão modificar agora algumas questões para incluir emendas de relator, eles já perderam um pouco de força aí também. Então, isso, agora o Lula prestando apoio a ele também, tanto na candidatura, isso pode ajudar bastante os aposentados em relação ao 14º. Então, a gente vai acompanhar tudo isso de perto agora. O ano, como eu falei, está apenas iniciando. Essa semana vai ter muita notícia. Não perca nenhum vídeo do canal, beleza? Um beijo, obrigada, até logo.